Nós estamos estudando a primeira carta de João. Primeira carta de João não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Eu estou aqui com a Bíblia Pastoral, olha, a Bíblia Pastoral, primeira carta de João, tá bom? Primeira carta de João. Tá no finalzinho da Bíblia, tá? É o quinto livro de trás para frente. O último é Apocalipse, o primeiro livro da Bíblia, dos 73. O primeiro é Gênesis, o último é Apocalipse. Então, contando Apocalipse mais 4 anteriores, você chega na primeira carta de João. Estamos começando a estudar a Bíblia na primeira carta de João, porque aqui na primeira carta de João, João nos ensina que Deus é amor, que somos filhos de Deus. Então é muito bom, é muito bonito estudar esta carta para iniciarmos a nossa leitura e entendermos bem o que a palavra do Senhor quer nos dizer. E hoje já estamos no capítulo 3 da primeira carta de João. Iniciamos hoje o capítulo 3. Vou ler hoje na Bíblia Pastoral, que é a Bíblia da Paulus, tá bom? Então, no capítulo 3, está escrito o seguinte, começa assim, ele está dizendo aqui, viver como filhos de Deus, tá? Capítulo 3, versículo 1. Se você ainda não sabe o que é capítulo, o que é versículo, todo livro tem um capítulo, 1, 2, 3, 4, 5, depende do tanto. Ó, aqui nós estamos no capítulo 3, ó, capítulo 3. Dentro do capítulo tem vários versículos, são numerozinhos pequenininhos. Esses números pequenininhos se chamam versículos. Então, você já vai entendendo agora o que é a Bíblia, que são muitos livros, que tem capítulos, tem versículos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar agora. No capítulo 3 diz o seguinte: vejam que prova de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. E nós, de fato, somos. Se o mundo não nos reconhece, é porque também não reconheceu a Deus. É lógico, se uma comunidade, se alguma pessoa não conhece Deus, como que ela vai identificar e acreditar que alguma outra pessoa é de Deus? É preciso que ela acredite em Deus, que ela seja uma pessoa consciente da existência de Deus, que Deus é Pai, que Deus é Criador, que Deus é amor. Se essa pessoa, ela acredita, um grupo, uma comunidade, uma região, conhece a Deus, ele vai discernir, ter o discernimento, o entendimento das pessoas que são de Deus e das pessoas que não são de Deus. Mas o que é ser de Deus, Raquel? Ser de Deus é viver de acordo com os ensinamentos que Deus nos deu, os ensinamentos que Jesus veio nos ensinar, é viver o amor. Então, as pessoas que são do mal, que vivem em desacordo a esses ensinamentos, são pessoas que ainda não conhecem a Deus, ou conhecem a Deus, mas renegam, não querem, não acreditam, não querem viver, né, da forma que Deus nos orienta e nos ensina. Então, no Catecismo da Igreja Católica, está escrito o seguinte com relação a este versículo 1. Então, é capítulo 3, versículo 1. Aí o catecismo diz assim, lembra que eu falei para vocês, ó, o Catecismo da Igreja Católica, é esse livro grandão, tá vendo? É um livro grosso, olha, de estudo, onde a gente aprofunda tudo aquilo que nós queremos saber sobre a igreja, sobre a nossa fé, é o Catecismo da Igreja Católica. Então, aqui, nesse capítulo 3, versículo 1, onde fala que a prova de amor que o Pai nos deu é sermos chamados de filhos de Deus. Sermos filhos de Deus de fato, tá bom? E aqui no Catecismo, no parágrafo 1692, 1692, está escrito assim: o símbolo da fé professou a grandeza dos dons de Deus ao homem na obra de sua criação e mais ainda pela redenção e santificação. O que a fé confessa? Nós estamos falando da profissão de fé, aquilo que professa que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Essa é a nossa fé, acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus. O que a fé confessa, os sacramentos comunicam. Então, os sacramentos, se aquilo que nós acreditamos é comunicado nos sacramentos, é acreditar
que os sacramentos são, a pessoa recebe a graça de Deus no sacramento, quando ela procura o sacramento, ela recebe do sacramento o dom e a graça de Deus. Pelos sacramentos que os fizeram renascer, os cristãos se tornam filhos de Deus. Então nós temos aqui no batismo, nós renascemos em Cristo, Deus nos transforma, Deus nos concede o Espírito Santo. Nós, nesse momento, somos renovados, temos uma vida renovada. Somos participantes da natureza divina, reconhecendo na fé, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, na nossa dignidade, os cristãos são chamados a levar, a partir de então, uma vida digna do Evangelho de Cristo. Então, nos sacramentos, quando nós somos batizados principalmente, nós começamos então a ter uma vida digna do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque se nós somos batizados é porque nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós acreditamos Desculpa que tocou aqui o telefone. Nós acreditamos na ação de Cristo na nossa vida. Pelos sacramentos e pela oração, recebemos a graça de Cristo e os dons do Espírito que nos tornam capazes de ser cristãos, de viver conforme Deus nos pede, conforme Jesus Cristo veio nos ensinar. Então, aqui no Catecismo, ele nos diz isso, ele foca nesse momento a partir do batismo. Quando, aqui na carta de João, ele está falando para a comunidade joanina, porque todos eles foram batizados. Então, ele está falando para uma comunidade de pessoas que foi batizada, que conheceram a Cristo, que receberam o Espírito Santo, entendeu? Por isso que tem essa relação. Então, nós temos a graça, ele está dizendo para nós e para a comunidade lá na época e agora para nós, que nós somos filhos de Deus. Isso é uma verdade. Então, assuma isso, assuma esse seu papel como filho de Deus. No versículo 2, está escrito assim: Amados, desde agora já somos filhos de Deus, embora ainda não se tenha tornado claro que vamos ser. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: por que ele está falando aquilo que não está claro, aquilo que vai ser? Porque nós pecamos e a nossa natureza, semelhança de Deus, não é completa porque existe o pecado, porque existe o mal. Então, a partir do momento que nós vemos a Cristo, que nós reconhecemos a Cristo, nós começamos a ter uma vida transformada. Sempre que reconhecemos a Cristo como a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, nós passamos a ter uma vida coerente com essa mesma fé. Então, desde agora, ele está dizendo, agora que vocês foram batizados, vocês conheceram a Cristo, que vocês são filhos de Deus, embora ainda não estejam na sua plenitude, porque ninguém está nessa plenitude, estamos todos buscando essa plenitude, né? Não está claro ainda aquilo que nós vamos ser, mas nós chegaremos lá. Então, busquemos sempre esse caminho que é Jesus para nos tornarmos semelhantes a Deus cada vez mais, porque o que nos difere da imagem e semelhança de Deus é o pecado. Então, ele está comentando isso e assim também isso traz para nós. Aí ele está escrito aqui, bom, tudo bem, então esse aqui, deixa eu ver o que diz aqui no catecismo, ó. No catecismo, deixa eu ver qual que é. Qual é o parágrafo? 163. No parágrafo 163 está escrito o seguinte, então, complementando. Eu estou complementando o que está escrito na Bíblia, tá bom? A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra, de santificação. Então, pela nossa fé, nós conseguimos ter uma visão santa, que é a meta da nossa caminhada aqui na Terra. Por quê? Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar aos céus, queremos enxergar a Deus, ver a Deus frente a frente. Para isso acontecer, nós temos que estar plenos, nós temos que estar íntegros, na plenitude da fé e da ausência do pecado. Veremos então a Deus face a face, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Olha que lindo.
enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé, como um reflexo no espelho, é como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante a nossa fé. Então, se nós acreditamos, se nós temos fé, nós já podemos deliciar as maravilhas que tem no céu. Porque se aqui, da vida eterna, se aqui onde nós vivemos, nós já vivemos coisas boas, imagine como será depois, na vida eterna. Então, a nossa fé é que nos permite ver isso. Então, ele diz que, embora a gente não esteja vendo, mas nós podemos já nos deliciar disso. Continuando no versículo, ainda no versículo 2. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos como ele é. Que é como eu acabei de falar aqui no catecismo, que diz que a gente vai ver Deus face a face, conforme exatamente como ele é. Mas isso nós já podemos imaginar. Não dá para, nem que seja só um pouquinho, dá para imaginar. Lógico que a gente não conhece essa plenitude, não dá nem para imaginar, porque isso é mistério da grandeza do amor de Deus, da presença de Deus. Mas pela fé a gente consegue, pelo menos, ter um gostinho, já começar a saborear isso. Quem não tem fé não vai saborear isso. Entende? Então, João está falando isso para a comunidade dele, que já conhece Jesus, assim como nós também. Continuando, no versículo 3, ele diz assim: todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica para ser puro como Jesus é puro. Todo aquele que deposita essa experiência em Jesus se purifica para ser puro como Jesus é puro. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, quando a gente encontra Jesus, você quer ser como ele, porque ele nos chama, sede santos como eu sou santo. Nós temos a necessidade de viver essa plenitude dos ensinamentos de Jesus. Então, o que o catecismo nos fala? Vamos de novo voltar para o catecismo. Nesses três primeiros versículos, eu achei bonito a gente trabalhar, trazer para vocês o catecismo, tá bom? Ele diz assim, aqui no caso: o Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo àquela pessoa que foi regenerada pela água do batismo. Então, é o Espírito Santo que nos concede esse dom de querer imitar a pureza de Cristo. Ah, mas nós vamos ser outro Cristo aqui na Terra? Não, nós não vamos ser outro Cristo aqui. Mas nós podemos seguir os passos dele e ter o desejo de imitar a Jesus. Olha que lindo isso. E quem é que nos dá isso? É o Espírito Santo. Então, todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica, porque é o Espírito Santo que nos dá essa vontade de viver purificado, para ser puro como Jesus é puro. Continuando, todo aquele que comete pecado, comete também violação da lei, porque o pecado é violação da lei. O que ele quer dizer aqui, ó? Todo aquele que comete pecado comete também violação da lei. Nós que conhecemos Jesus, que sabemos os ensinamentos dele, nós sabemos muito bem o que podemos e o que não podemos fazer. Então, se nós estamos cometendo pecado, nós estamos violando a lei, porque o pecado é uma violação da lei. Que lei é essa? É a lei que nos une, que nos faz manter no caminho de Jesus. Como que nós vamos viver dentro de uma comunidade, dentro de um caminho, se nós toda hora estamos saindo e pecando e errando e vivendo? Então, você está violando aquela regra, aqueles ensinamentos que Jesus nos ensinou. Porque quando nós recebemos os sacramentos, nós estamos plenos da graça de Deus, plenos do amor de Deus, limpos, purificados. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Continuando, mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados e que nele não existe pecado. Então, nós, querendo imitar a Cristo, também não vamos viver no pecado. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Na expressão grega de perfeição, eles mostram isso, que não o viu e nem o conheceu. É a perfeição, que é a vida em Jesus. Então, quem não viu e quem não conheceu, não consegue viver, ou seja, é capaz, é passível de pecar mais ainda do que nós que conhecemos.
Então, nós vamos dizer, então, então eu sou melhor do que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Às vezes somos até mais pecadores do que aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Então, tomemos cuidado. O que ele quis dizer nesse comecinho aqui do capítulo 3? Para que nós somos filhos de Deus, nós temos a vida eterna, nós vamos ver Deus face a face, mas que é preciso que a gente viva nessa plenitude dos ensinamentos de Cristo. Que a gente consiga manter-nos no caminho que é Jesus, vivendo os ensinamentos dele e nos afastando do pecado. Toda essa primeira carta de João, ela foca muito na questão da ambiguidade, da plenitude e daquilo que não é bom, do que é bom e do que não é bom, o caminho de Deus e o caminho do inimigo. Então, nesse começo, que é importante a gente compreender o amor de Deus por todos. O amor de Deus é para todo mundo, mas que é importante que, para a gente ter esse encontro com o Senhor, para a gente poder viver a graça do amor de Deus na nossa vida e sentir isso, é preciso que sejamos coerentes com o conhecimento que temos e com o entendimento que temos da mensagem de Jesus, da revelação de Deus ao mundo, aos homens, que é o próprio Cristo que veio. Então, é Jesus pleno na nossa vida, que a gente vai aprofundando cada vez mais o pouquinho que a gente estuda. Então, sejamos coerentes com o Jesus que nós conhecemos, com esse amor que Deus revelou ao mundo através da pessoa de Jesus. Jesus que veio para estar conosco, para viver conosco, para nos ensinar o caminho. Deus abençoe você e lembre-se, somos filhos de Deus. Você é um filho muito amado de Deus. Um beijo. Até. Fiquem com Deus.